Olá, boa noite. Meu nome é Arthur Miranda e eu vou prosseguir com vocês na nossa maratona de questões com foco no concurso de delegado São Paulo. Então, como vocês já sabem, a gente vai trazer aqui questões da Banca Vunesp conforme cada um dos tópicos do edital de delegado São Paulo. Então, sem mais demoras, vamos aqui já para o nosso primeiro tópico. Este foi o tópico que eu não trouxe na aula passada, mas vou trazer agora nessa aula para vocês, porque eu fiz uma inversão de tópicos. E a gente vai ter duas questões sobre licitações, tá bem? E percebam aqui que o edital de delegado de São Paulo não menciona lei alguma. O que se entende, então? Que vai ser a lei aplicável à licitação. E no caso, infelizmente ou felizmente, né, a gente tem atualmente duas leis aplicáveis às licitações. Que eu sei que vocês sabem que a lei 8666, em sua parte de licitações, ela vai continuar em vigor, vai continuar vigente aí por 2 anos, a partir da vigência da nova lei de licitações. Então, por esse período aí de 2 anos, a gente vai ter duas leis que podem ser aplicáveis às licitações. É claro que não pode haver a combinação de leis, isso é vedado pela nova lei, mas o gestor público pode olhar ali para 8666 e falar, olha, quero aplicar essa lei nesse edital, nessa licitação, e ele vai poder aplicar aí as disposições da 8666. Então vamos aqui para a nossa primeira questão. Trouxe aqui uma questão de procurador de município 2022, e ela diz o seguinte: a lei número 14.133, que é a nova lei de licitações, estabelece que é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial no caso, entre outras hipóteses, de. Então, ele quer que você saiba uma das hipóteses de inexigibilidade da licitação. Vamos ver as alternativas. Letra A, hortifruti, granjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes. Esse item aqui está errado, porque isso é uma hipótese de licitação dispensável. Letra B. Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha. Você que está aí, que veio para essa aula e não tomou conhecimento da nova lei, pode olhar para essa alternativa e pensar que se trata de uma hipótese de licitação dispensável, né? Mas, na verdade, a nova lei trouxe essa hipótese como hipótese de inexigibilidade. Aí, ela incorporou aí a crítica que parte da doutrina trazia, dizendo que, na verdade, se tratava de uma hipótese de inexigibilidade, apesar de a Lei 8666 a considerar uma hipótese de dispensa de licitação, né? Aí a nova lei foi lá e trouxe como hipótese de inexigibilidade, portanto é o nosso gabarito, tá bom? Vamos ver as outras alternativas aqui. Letra C, bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Errado, porque também é hipótese de licitação dispensável. E letra D, aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. Também outra hipótese de dispensa de licitação. Letra E, abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes. Também outra hipótese de dispensa de licitação. Vamos ver se a gente acertou. Gabarito B? Acertamos, de fato, o gabarito B. É claro que eu não vou conseguir trazer aqui absolutamente todo o conteúdo da nova lei, né? A nossa proposta aqui não é essa. Mas dá para trazer algum tema e escolhi o tema aí da inexigibilidade de licitação. E vamos então para outra questão sobre esse tema. É uma questão da FCC, que eu adaptei uma alternativa, procurador de autarquia. Vamos à questão. Constitui hipótese de inexigibilidade de licitação, nos termos da lei federal número tal, contratação que tenha por objeto a aquisição de: letra A, obras de arte,
e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerentes às finalidades do órgão ou com elas compatível. Errado, trata-se aí de hipótese de dispensa de licitação. Letra B. Medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras, definidos pelo Ministério da Saúde. Esse a gente já viu, né? Hipótese de dispensa de licitação. Letra C. Bens, componentes ou peças necessárias à manutenção de equipamentos a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Isso daqui pode até te confundir com uma hipótese de inexigibilidade de licitação, mas na verdade se trata de uma hipótese de dispensa de licitação. Então o item é errado. Letra D. Bens produzidos no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. É também uma hipótese de dispensa de licitação. E a letra E, que pode confundir com a alternativa C, que é a nossa hipótese de inexigibilidade. São equipamentos que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, né? Percebam que na C, essa hipótese aí de condição de exclusividade é indispensável para a vigência da garantia. Na hipótese de inexigibilidade de licitação, que é a que está na alternativa E, a gente vai ter equipamentos que só podem ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Vamos ver se a gente acertou. Gabarito E. De fato, gabarito, letra E. E aqui a gente vai para uma questão de bens públicos. Vamos aqui para a questão. Trouxe aí uma questão de delegado São Paulo, VUNESP, do nosso último concurso, 2018. Os bens públicos podem ter utilização especial ou privativa em algumas situações específicas. Suponha a situação em que empresa regularmente em operação deseja utilizar bem público de forma privativa, onde realizará investimentos relevantes para a exploração da sua atividade privada, mas de interesse público. Perfeito. Nessa situação, o instrumento administrativo mais adequado para preservar os interesses do particular investidor e da administração é. Percebo então que o comando está exigindo algum instrumento que permita essa segurança, porque olha, o cara vai fazer, a pessoa vai fazer, a empresa vai fazer investimentos relevantes, né, mais de interesse público. Então o que ele quer? Ele quer que esses investimentos possam ser pagos. Não é isso que toda entidade privada quer? Buscar aí o lucro, né? Se é uma empresa, ela quer o lucro. Então ela não vai investir, eu quero investir para dar aí para o Estado esse dinheiro, eu não quero ganhar nada com isso. Não, ela vai querer ganhar. E para ganhar, para amortizar esse investimento, ela vai precisar de um tempo explorando aí essa atividade, não é? Então, explorando aí esse bem público, né? Então, do que a gente está falando? A gente está falando da concessão de uso de bem público, né? Que tem aí esse caráter bilateral, contrato administrativo, né? Que vai permitir essa segurança, que é esperada aí pela empresa para que ela possa fazer esses investimentos e possa ter aí o retorno, o lucro que ela busca. E com isso a gente vê que já a resposta é a alternativa C. Olha aí, concessão de uso de bem público, a qual formaliza-se por contrato administrativo, instrumento bilateral, não sendo precário. Tudo que essa empresa aqui não é um instrumento que não seja precário, né, que não possa ser aí revogado, né, de uma hora para outra, a mero critério aí de conveniência e oportunidade da administração. Mas vamos ler as demais alternativas. Na letra A, tem a autorização de uso de bem público. Aí ele fala que é instrumento bilateral, né? Na verdade, é um instrumento unilateral e discricionário, né? Assinado por prazo determinado. Não, né? Ele tem esse caráter precário aí. Pode ser em tese revogado, né? A qualquer momento, conforme aí conveniência e oportunidade da administração. E nada aí de direito de indenização, né? Em caso de retomada do bem. Pela própria
precariedade inerente ao ato. Então, alternativa errada. Letra B, concessão de uso especial para fins de moradia. Ó, deu uma viajada, isso daí o examinador coloca para a gente conseguir eliminar rápido esse item, né? Nada a ver. Aí ele fala, pois esse o instrumento unilateral e precário adequado para a preservação dos interesses do particular na amortização dos investimentos realizados. Nada a ver, né? Unilateral, precário e vai preservar os interesses do particular. Nada a ver. Moradia aqui, nada a ver. Letra D. Licença de uso de bem público. Instrumento unilateral. Assinado por prazo determinado, não assegurando ao licenciado o direito de indenização em caso de retomada do bem pela administração. É uma expressão até estranha, né? Licença de uso de bem público. Mas, de qualquer forma, nada disso é o que a empresa quer, né? O administrado quer. Ela quer um instrumento bilateral que passa aí a segurança, né? Que assegure aí o direito de indenização se a administração quiser retomar o bem, né? Então, a alternativa também é errada. E retrocessão, por ser esse um instrumento que permite, de forma gratuita, o uso de bem público por empresas privadas para exploração de atividade econômica de interesse público. Outra alternativa que o examinador colocou aqui para a gente eliminar facilmente, tendo em vista que a retrocessão, ela é, na verdade, um instituto ligado aí à desapropriação. É o retorno do bem desapropriado ao patrimônio particular. E vai ocorrer aí quando a administração não utiliza o bem desapropriado para o atendimento do interesse público, né? Então a gente marca a alternativa C. Vamos ver se a gente acertou aqui. De fato, a alternativa C. E vamos aqui para o nosso próximo tópico, que é o tópico aí da intervenção do Estado na propriedade. Trouxe uma questão para a gente resolver. É uma questão de delegado da Bahia, recente, né, 2018. E vai dizer o seguinte: o direito do proprietário de exigir que na desapropriação se inclua a parte restante do bem expropriado, que se tornou inútil ou de difícil utilização, é denominado de letra A, retrocessão. A gente já acabou de ver, acabei dando uma colher de chá para vocês aqui, né? Retrocessão errado, justamente porque se trata aí do retorno do bem desapropriado ao patrimônio particular, sempre que a administração não utiliza para o atendimento do interesse público, né? Letra B, desapropriação indireta. A desapropriação indireta nada mais é do que, entre aspas, né, uma invasão do Estado no bem particular, sem que tenha sido realizado todo o processo de desapropriação, todos os procedimentos previstos na lei de desapropriação, né? Por isso que se fala aí em desapropriação indireta, né? Aí fica como se fosse um esbulho, né, ao direito de propriedade do particular, realizado aí pelo ente público, né? Então não tem a ver com o que a questão está trazendo, ela está querendo que você diga qual o direito do proprietário de exigir que na desapropriação se inclua a parte restante do bem expropriado que se tornou inútil ou de difícil utilização. Letra C. Uma pessoa que não tem a menor ideia do que se trata desapropriação, uma pessoa que caiu de paraquedas aqui nessa questão, vai ler essa expressão e eu tenho certeza que vai achar que é a expressão que é a alternativa correta. E, de fato, é a alternativa correta, né? Aqui, ao menos nessa questão, a gente tem a sorte de ter uma expressão cujo sentido a gente consegue extrair do próprio nome dado, né, ao direito de extensão, que é exatamente isso, né? O direito de exigir que na desapropriação se inclua a parte do imóvel que ficou inaproveitável isoladamente, né? É uma hipótese em que, por exemplo, vai desapropriar, a pessoa tem um grande terreno, e aí o Estado só quer desapropriar isso aqui, né? Só isso aqui que eu destaquei. Só que, para o particular, ter a propriedade disso, dessa pequena parte, é inútil, né? Ele não vai conseguir utilizar aí. Vai ter uma grande dificuldade de aproveitar economicamente essa parte que sobrou. Aí ele fala, olha, Estado,
Você já vai me desapropriar tudo isso aqui, vai sobrar essa pequena parte aqui, e ela é inútil para mim. Então eu vou exigir que, na verdade, você realize a desapropriação sobre todo o terreno. E faz sentido, né? É algo que tem aí sua utilidade. Então é aí a nossa resposta correta, mas vamos ler as demais alternativas. Indenização de benfeitorias. Nada a ver, né? Nada a ver com o que a questão está falando. Alternativa errada. E letra E, direito de acrescer. Essa expressão realmente até poderia confundir, né? Então acaba que não é uma questão que seria tão facilmente resolvida. Mas é uma expressão ligada aí ao direito de sucessões, ao nosso direito civil, né? É a possibilidade aí de acrescer parte aí do que foi herdado, né? Um dos herdeiros acresce determinada parte, talvez porque outro herdeiro não quis aceitar aí sua parte na herança. Mas a gente não vai aí aprofundar nisso, que é matéria do nosso direito civil, né? E a nossa resposta de fato é a alternativa C, vamos ver? Gabarito, letra C. E vamos aqui à nossa próxima questão. Questão aí do tópico 8.16, né, intervenção do Estado no domínio econômico. É um tópico cuja base a gente vai ver na nossa própria Constituição Federal. E, de fato, eu trouxe uma questão que aborda os dispositivos da Constituição Federal para a gente resolver aqui. Questão da VUNESP, né, juiz TJ São Paulo, 2014. Vai dizer o seguinte: no que se refere à possibilidade da intervenção do Estado na economia, disciplinada pela Constituição Federal de 88, é correto afirmar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis às do setor privado, né? Errado, porque o que a Constituição vai trazer é que não poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis às do setor privado, né? Senão a gente mataria a concorrência, né? A gente destruiria a concorrência. É óbvio que a gente está falando aqui, por óbvio, de empresas públicas em um mercado concorrencial, né? Uma sociedade de economia mista concorrencial. E daí deriva, pela própria obviedade em si, o diverso tratamento entre empresas públicas aí e sociedades de economia mistas em um ambiente concorrencial ou não concorrencial, sendo aquele não concorrencial aquele ligado aí à ideia de prestação de serviço público, né? Mas vamos à alternativa B. Só é permitido ao Estado a atuação como agente de incentivo e planejador e planejamento, né? Percebam que a alternativa em si conflita com a própria alternativa A, porque, se está falando que só pode agir como um incentivador ou planejador, então ele não poderia atuar na economia diretamente. Não poderia, então, ter empresa pública ou sociedade de economia mista atuando na economia. O que não é verdade, né? Então, alternativa errada. Porque, como a gente sabe, a Constituição fala aí, ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessários os imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Então há aí sim a permissão de que o Estado explore diretamente a atividade econômica. Vamos à alternativa C. A intervenção estatal na economia pode ocorrer como agente econômico e como agente normativo regulador. Exatamente como eu expliquei. Letra D. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e privado, né? Ou seja, o planejamento é determinante para o setor público
e é determinante para o setor privado, né? Essa ideia aí de um Estado planejador com um planejamento determinante para o setor privado não se insere dentro da nossa lógica de Estado, né? Nosso Estado aí, que tem aí, obviamente, seu viés social, mas não chega a ser no nível em que o Estado direciona a economia, planeja a atividade privada e determina a atividade privada, né? Que é uma ideia mais ligada aí a um Estado socialista, né? E o que a Constituição vai falar é que não é determinante para o setor privado, mas é indicativo. A gente vai ver o artigo aí certinho em um próximo slide, tá bom? E questões como essa realmente costumam cair. O examinador costuma fazer essa confusão aí. Então, alternativa errada. Letra E. Em hipótese alguma, é permitida a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, pois essa atividade é inerente à iniciativa privada. Quando eu expliquei a alternativa B, eu trouxe aí o dispositivo da CF, que diz exatamente o contrário, né? É permitido sim, nos casos previstos na Constituição ou nos casos aí de imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Então, alternativa errada. Nossa resposta é a alternativa C e vamos ver se a gente acertou. Alternativa C, né? E exatamente, deixa eu colocar aqui. Achei que eu não tinha trazido os artigos, mas está aqui, ó. Trouxe os artigos relevantes à solução da questão, destacando aí, ó, que o planejamento é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Vamos aqui para a nossa próxima questão, questão aí de responsabilidade civil do Estado. Trouxe uma questão para vocês. Questão aí de gestor de contratos 2019, Guaratinguetá. Arquétipo é servidor público municipal e, no exercício de sua função, veio a causar danos à Esmeralda, que é uma cidadã comum. Nessa situação hipotética, considerando a teoria da responsabilidade do Estado, Esmeralda deverá mover uma ação judicial contra. E aí? Vai poder mover uma ação judicial diretamente contra o arquétipo, que foi o servidor público, que no exercício de sua função causou danos à Esmeralda? Não. Ela vai ter que mover uma ação contra o Estado, que nessa hipótese aí, lembrando que é Estado aqui em sentido amplo, né? No sentido de responsabilidade do Estado, que nessa hipótese aí é o município, e aí, se tiver agido com dolo ou culpa, o Estado, se de fato for condenado, vai poder regressar em uma ação contra arquétipo, né? Para ressarcir do que foi pago a Esmeralda, se o Estado for condenado. Então vamos achar a alternativa que fale isso? Esmeralda deverá mover uma ação judicial contra o município, com base na responsabilidade objetiva, perfeito, o qual, se condenado, deve mover uma ação regressiva contra arquétipo, se este agiu com dolo ou culpa, para se ressarcir dos prejuízos. Perfeito, exatamente isso. Lembrando que em relação ao Estado a gente vai ter aí responsabilidade objetiva, precisando que a gente verifique aí se ocorreu de fato o dano, se houve de fato um nexo de causalidade entre o dano e a conduta aí do respectivo agente estatal no exercício de sua função pública. E se tiver ocorrido isso, o Estado vai ter que indenizar sem que se analise se houve dolo ou culpa do agente estatal. Mas se por acaso, após condenado, e se de fato o agente estatal tiver agido com dolo ou culpa, o Estado vai poder mover a sua ação de regresso, né, para ressarcir o gasto aí na condenação. Então a alternativa A é a correta e vamos ler as outras alternativas só para a gente eliminar essas alternativas. Arquétipo e este, vai mover uma ação judicial contra arquétipo. Aqui já está errado, né? Vamos para a próxima alternativa.
C. Mover ação judicial contra o município e arquétipo. Não, errado. Letra D. Arquétipo ou o município, né? Como se a pessoa que sofreu o dano pudesse escolher, né, contra quem vai mover a ação. Errado. Aqui seria uma ideia de responsabilidade solidária, né? O que não é o caso. Letra E. O município. Beleza. Com fundamento na teoria do risco administrativo. Perfeito, né? É a teoria que fundamenta a responsabilidade objetiva do Estado, em regra. E este, uma vez condenado, terá o direito de regresso contra arquétipo. Até aqui, perfeito, né? Independentemente de culpa ou dolo deste último. Aí não. Aí com base na responsabilidade objetiva. Quando a gente fala na ação de regresso, aí a responsabilidade se torna uma responsabilidade subjetiva, porque a gente tem que analisar se o respectivo agente estatal agiu com dolo ou culpa, para que ocorra essa ação de regresso aí, para que o Estado seja ressarcido. Então, a alternativa é equivocada, né? De fato, resposta A. Vamos ver se a gente acertou? De fato, gabarito letra A. E sobre o tema, são muito relevantes essas duas informações que eu trouxe. Primeiro, o artigo 37, parágrafo 6º, que eu vou ler com vocês, que vai dizer, ó, as pessoas jurídicas de direito público, e na questão a gente tinha um município, né? E as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, ou seja, enquanto agentes aí, seja de uma pessoa jurídica de direito público, um funcionário público, no exercício das funções, seja um funcionário aí da empresa de direito privado, prestadora de serviço público. Responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Perfeito? E é muito relevante saber essa tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral, que vai dizer o seguinte: a teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º, transcrito acima, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que está falando aqui? Que a pessoa que sofreu os danos não vai poder ajuizar uma ação contra o autor do fato diretamente. Ela tem que ajuizar uma ação contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. E aí, se for o caso, se essas pessoas jurídicas forem condenadas, aí sim, elas vão entrar aí com ação de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Perfeito? Tema importante, tema que realmente costuma cair e que vocês têm que ter a capacidade de dissertar sobre esse tema e, sendo aprovados, espero que todos sejam, vocês vão ter a capacidade de abordar oralmente esse tema, né? Pela prova oral de delegado de São Paulo. Vamos aqui para nosso próximo tema, o tema de controle administrativo, legislativo e judicial da administração pública. Uma questão aí sobre esse tema. Trouxe aí uma questão de oficial legislativo, Câmara de São Roque, São Paulo, 2019. A respeito do controle judicial dos atos administrativos, é correto afirmar que: letra A coisa julgada impede a revisão judicial da decisão prolatada. Coisa julgada administrativa. Essa ideia de coisa julgada administrativa é uma ideia que não está no nosso ordenamento jurídico brasileiro, né? A gente tem aí a possibilidade de que cada pessoa possa se valer aí do Poder Judiciário após ter recebido aí uma decisão que terminou todas as suas fases no âmbito administrativo, né? Esgotou todos os recursos administrativos, a pessoa ainda vai poder aí se socorrer do judiciário, né? Portanto, a gente pode até falar nessa expressão aí, coisa julgada administrativa,
para se referir tão somente a uma situação em que a administração pública não vai poder reanalisar determinada demanda, determinado caso, né? Mas não vai impedir que o judiciário seja acionado, né, para enfrentar o referido tema, né? Então, alternativa errada. Letra B. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. E aí alguém olha isso e fala, caramba, nunca vi isso. Se você não viu isso, tem que ler súmulas, hein? Isso daí é uma súmula do STF e é o nosso gabarito. Lembrando aqui, fazendo uma breve observação sobre a banca, né? A banca Vunesp não tem esse perfil que o CESP tem de colocar informativo, né? O CESP vai lá, pega o informativo divulgado pelo STJ ou pelo STF, copia ali o trecho e coloca numa alternativa de certo ou errado. A banca Vunesp não costuma fazer isso. Ela simplesmente, se for trazer jurisprudência, ela costuma trazer súmula. Mas o foco da banca Vunesp é um foco na lei seca. Mas súmulas vocês têm que saber. E além disso, aí já pensando mais também numa prova dissertativa ou até numa prova oral, os julgados mais importantes vocês não podem ignorar, né? Principalmente julgados importantes relacionados à atividade policial, em especial se houver a atividade de delegado de polícia, né? Então vamos prosseguir. Essa questão é montada quase inteiramente com base em súmula. Vamos para a alternativa C. O pedido de reconsideração na via administrativa interrompe o prazo para o mandado de segurança, né? Errado, porque a súmula do STF vai dizer, na verdade, que não interrompe, né? Letra D. É possível a impetração de habeas data ainda que não haja recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Aí vocês olham isso e falam, caramba, a Constituição nada fala disso. Quem vai falar disso é a lei do habeas data, né? E também a jurisprudência vai decidir nesse sentido. E você que não sabe ou ainda não leu a lei de habeas data, se o edital trouxer aí menção a habeas data, tem que saber a respectiva lei do habeas data, né? Mesma coisa para o mandado de segurança. E, portanto, a alternativa é errada, porque, conforme a lei do habeas data, a petição inicial deve ser instruída aí com prova da recusa ao acesso às informações, né? Então aí não é possível a impetração de habeas data. Você tem que ir aí na autoridade administrativa e se ela recusar as informações solicitadas, aí sim você vai se socorrer do judiciário por meio dessa ação constitucional, né? Letra E. Súmula 266 do STF. É o gabarito que vai dizer justamente o contrário do que a alternativa trouxe, né? Ela diz aqui, cabe mandado de segurança contra a lei em tese, mas a súmula do STF vai dizer, não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Alternativa errada, portanto, nossa resposta alternativa B. Vamos ver se a gente acertou. Gabarito de fato. Alternativa B. E aqui eu trouxe o fundamento respectivo de cada alternativa, né? Para a alternativa A, a gente tem esse famoso inciso do artigo 5º, né, que fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Para a alternativa B, que é o nosso gabarito, a gente tem essa súmula do STF 271, né? Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Letra C. A gente tem como fundamento a súmula 430 do STF, né? Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Na letra D, a gente tem a lei do habeas data aí, o artigo 8º, inciso 1, que vai exigir aí a recusa ao acesso às informações, né? Ou, claro, né? A administração fica inerte aí, não fala nada. Imagina, você pede, então ao menos recuse, ao menos negue, né, formalmente. E a administração não fala nada. Aí você vai ficar aí eternamente sem poder usar
do habeas data simplesmente porque a administração ficou inerte. Não. Né? A alternativa errada, portanto. Né? E a alternativa é a súmula 266 da STF fala aí que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Né? E vamos aqui para a nossa próxima questão. Trouxe aí uma questão da Lei Orgânica da Polícia Civil de São Paulo, Lei Complementar número 207, de 79. Vamos lá. Questão de investigador, São Paulo 2013. Assinale a alternativa que está expressamente de acordo com a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Letra A. O policial civil que sofrer lesões no exercício de suas funções deverá ser encaminhado a qualquer hospital público ou particular às suas próprias expensas. Será que faz sentido uma lei estabelecer que o policial civil sofrer lesões no exercício de suas funções, né, vai aí para o hospital particular e vai ter que pagar aí pelos gastos, né, do tratamento das lesões? Faz sentido uma lei trazer essa disposição? Não, porque a lei, na verdade, vai dizer que o Estado vai custear, né, vai ser às expensas do Estado. A alternativa A é errada, portanto, vamos para a alternativa B. A pena de advertência não acarreta perda de vencimentos ou de qualquer vantagem de ordem funcional. Nem contará pontos negativos na avaliação de desempenho. Aí eu pergunto para vocês, então ela não vai valer nada, né? É isso que a questão tá dizendo, ela não vai valer nada. Vai ser algo pro forma, né? O que, cá entre nós, não faz sentido. Alguma coisa tem que ocorrer. E a lei vai dizer que vai contar pontos negativos na avaliação de desempenho. Então essa parte final aqui tá errada. Quando ele fala que nem contará pontos negativos na avaliação de desempenho. Letra C. O policial civil não poderá ser removido no interesse do serviço para município diverso do de sua sede de exercício no período de 6 meses antes e até 3 meses após a data de eleições. De fato, consta isso na lei, e é o nosso gabarito. E aqui a gente percebe que há uma preocupação que de fato faz sentido, né? Para que não se utilize da remoção de modo a se interferir nas eleições, né? Talvez removendo se a pessoa, se o policial não, praticar algum ato que prejudique, né, as eleições, ou disser, eu não apoio essa pessoa, então você vai ser removido aí, entre aspas, no interesse do serviço, né? Então essa disposição visa aí que não haja essa interferência, né? É uma previsão interessante, né? É o nosso gabarito, mas vamos para as próximas alternativas e identificar o erro delas. Letra D, ao cônjuge ou na falta deste, a pessoa que provar ter feito despesa em virtude do falecimento do policial civil será concedida a título de auxílio funeral a importância correspondente a 3 meses de vencimento. E aí? É uma previsão que faz sentido em si, não é? Mas o erro da alternativa é falar em 3 meses e falar em vencimento, porque na verdade é 1 mês da respectiva remuneração. Então a alternativa encontra-se errada e vamos à alternativa E. Será dispensável o processo administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar a pena de repreensão, multa, suspensão, cassação da aposentadoria ou disponibilidade. A questão poderia fazer sentido até que suspensão, não é? Suspensão já é até algo relativamente grave, mas perfeito, dá para ir dispensar, né? Mas falar em dispensar o processo administrativo, no caso de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, aí já é muito, né? E de fato, a alternativa é errada por isso, né? Nessas demais penalidades é possível a instalação de sindicância, mas o PAD vai ser, o processo administrativo disciplinar, vai ser obrigatório aqui, ó. Nessa hipótese, na demissão vai ser
obrigatório, demissão bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. A alternativa é errada, portanto, nossa resposta fica a alternativa C, que é o nosso gabarito, mas nós vamos aqui analisar alternativa por alternativa, né? E eu trouxe aqui o respectivo dispositivo da lei, conforme eu expliquei, né? Os erros de cada alternativa. Na letra B, destaquei aqui que, na verdade, contará pontos negativos na avaliação de desempenho. Na letra C, que é o nosso gabarito, né, tá certinho. Essa proibição vai vigorar no caso de eleições federal, estaduais ou municipais, isoladas ou simultaneamente realizadas, né? Então, se a questão trouxer, isso daí só vale no caso de eleição estadual. Não, no caso de municipal também. Óbvio, federal, mas federal também é no mesmo momento aí das eleições estaduais, né? Letra D. Destaquei aí o erro de que é um mês da respectiva remuneração, que consta na lei. Letra E. Destaquei aqui, olha, sindicância para essas penalidades, mas é obrigatório o processo administrativo no caso dessas outras, ó, demissão bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. E a gente vai aqui para o nosso último tema, né? Tema dos Estatutos dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, lei número 10.261, de 68. Trouxe uma questão aqui para a gente resolver. Questão de oficial administrativo da Polícia Civil de São Paulo de 2014. Conforme dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do cargo chama-se: letra A, exercício. Né? Vocês olham a letra A e falam, caramba, será que a resposta letra A aparece, né? E de fato é o nosso gabarito. É o exercício, né? Entrar em exercício aí é assumir as atribuições e responsabilidades do cargo. E de fato é uma expressão que faz aí sentido, que o conceito tem de fato a ver com a expressão, né? É o uso comum de fato. Letra B. O estatuto não traz essa expressão nem a define. Errado, portanto. Letra C. Eu trouxe aí no nosso próximo slide o que a lei vai trazer para o conceito de lotação, tá bem? E eu já vou tratar dele, mas vamos para a alternativa D. A apropriação, a lei também não traz essa expressão nem a define. E letra E, a lei também não traz essa expressão e nem a define. Mas vamos aqui, gabarito letra A, de fato, e vamos ver os termos relacionados. Primeiro, posse. Posse é o ato que investe o cidadão em cargo público, porque o enunciado poderia, né, confundir com posse, mas o examinador auxiliou a vida de vocês e não colocou posse nas alternativas. Mas se tivesse aí, eu tenho certeza que seria muito marcada. Artigo 57. O exercício é o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do cargo, que é de fato o que consta aqui no enunciado. Né? E eu trouxe aqui também o significado de lotação para o estatuto, que ele vai dizer o seguinte: entende-se por lotação o número de funcionários de carreira e de cargos isolados que devam ter exercício em cada repartição do serviço. Até coloquei essa atenção aqui. Né? E o acento errado aqui em cima. Mas, enfim, por que eu trouxe isso? Porque lotação, ao menos no âmbito federal, não vai ser uma expressão utilizada com esse sentido. Ela vai ser uma expressão utilizada com o sentido de local, né, de unidade em que a pessoa exerce aí suas atribuições. Onde é que o Arthur é lotado? O Arthur é lotado na coordenação jurídica de assuntos judiciais, da consultoria jurídica do Ministério da Infraestrutura. Essa é a lotação dele. Né? Onde a pessoa, agora tentando usar aí no âmbito da Polícia Civil de São Paulo, mas sabendo que em São Paulo não se é utilizado a expressão com esse sentido. Onde o delegado de polícia vai ser lotado. Ele vai ser lotado na delegacia número tal, que fica no bairro número tal de São Paulo. Né? Mas percebam que o sentido dado à expressão é outro. E por ser outro, diferente do sentido comum,
é algo que o examinador pode utilizar aí para confundir os candidatos, né? Imagine colocar essa expressão e colocar uma outra expressão semelhante, né? Seria uma questão com muitos erros, com certeza. Por isso eu fiz questão de trazer o sentido certinho que a lei que o Estatuto trouxe para o conceito de lotação. E com isso a gente encerra aqui a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixei meu Instagram aí para vocês. Qualquer coisa, é só mandar mensagem por lá. A gente vai ficar muito feliz se vocês comentarem, se vocês deixarem um like, né? O que mostra que o conteúdo é relevante para o YouTube e incentiva aí a nossa produção de vídeos tal como esse. Então, é o famoso ganha-ganha, né? A gente ganha e vocês ganham com a nossa produção de conteúdo de qualidade. E aguardamos o feedback de vocês. Se vocês postarem e marcarem a gente nas redes sociais, vamos ficar muito felizes, né? Marquem o Dedicação Delta, podem me marcar também. E é isso, estou à disposição de vocês. Bons estudos e até a nossa próxima aula.